Com alegria, damos início a esta série de vídeos sobre os documentos papais. Para iniciar, falaremos sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete Exsultate, um chamado à santidade no mundo atual. E quem fará esta breve apresentação será o professor Francisco Catão. Ele é doutor em teologia pela Universidade de Estrasburgo e também ensinou teologia em São Paulo, no Instituto Pio XI e na Escola Dominicana, além de ser autor de diversos livros. Com a palavra, Francisco Catão. Foi uma surpresa de Páscoa, quando no dia 9 de abril, na sala de imprensa do Vaticano, ao meio-dia, foi apresentada ao público uma exortação apostólica, assinada pelo Papa Francisco no dia de São José, no dia 19 de fevereiro, comemorando o 5º aniversário da sua sagração como Bispo de Roma. Eu gostaria de começar mostrando a importância desse documento, um pouco extraordinário, porque as exortações apostólicas, elas são feitas a partir dos sínodos. E essa exortação apostólica nasce de uma forma inesperada, como um movimento que o Papa Francisco fez para marcar um ponto fundamental do seu programa de pontificado, que é a natureza, vamos dizer assim, espiritual da atualização da Igreja, que foi programada pelo Concílio Vaticano II há 53 anos atrás e que só agora começa a tomar corpo, começa a se efetivar no pontificado do Papa Francisco. Ele foi o primeiro Papa, ou ele é o primeiro Papa, né, que não participou do concílio. A sua atitude não é de quem ainda discute os problemas que foram discutidos no concílio. A sua atitude é de alguém que toma o concílio como um sinal de Deus, como uma vontade do Espírito Santo e procura traduzi-lo, realizá-lo, efetivá-lo na vida da Igreja. Esse pontificado que começou em 2013, ele não é um pontificado como os outros. Ele é um pontificado novo. Tem todas as características de uma grande novidade na história da Igreja. E uma delas, não a menor, é justamente esta: de tomar o Concílio do Vaticano II como norma para a renovação da Igreja, o aggiornamento, como dizia na época o Papa João XXIII. O tema dessa exortação apostólica é o chamado à santidade. Quer dizer, não se trata de uma organização da Igreja, de uma diocese, de uma paróquia, da Cúria Romana, da Comissão Justiça e Paz. Não. Ele vai à raiz de toda a renovação da Igreja, que é a fidelidade ao Evangelho. O que o Papa nos exorta é colocarmos, acima de tudo, em nossa vida pessoal e na vida da comunidade cristã, a fidelidade ao Evangelho. O Evangelho é um chamado à santidade dirigido a toda a humanidade. Jesus veio para salvar todos os homens. Mas ele veio para salvar todos os homens, o Filho de Deus, como homem. E ele realizou na sua vida pessoal aquilo que nós somos chamados a realizar também na nossa vida.
Assim como ele ressuscitou dos mortos, nós somos chamados a viver uma vida nova, no segredo de Deus, no íntimo do nosso coração. Porque Deus não é um observador da história. Deus é aquele que move todos os homens em vista de um objetivo, que é o da comunicação de sua vida. A comunicação da vida de Deus é a santidade. Então, a exortação apostólica sobre o chamado universal à santidade. É preciso ter bem presente esse grande horizonte em que se situa, né, a exortação papal. Não se trata de alguma coisa de igreja. É algo mais do que a igreja. É a salvação de toda a humanidade. E a salvação de toda a humanidade quer dizer a vida divina comunicada a todos os homens de boa vontade, é a santidade. Santidade dos santos que estão no céu, como nós sabemos, mas também santidade nossa, santidade da porta de espera, santidade da classe média dos cristãos, aqueles que vivemos no mundo lutando com as nossas fraquezas e contra as insídias do mal. Esse é o primeiro capítulo. Definir a santidade não como algo de extraordinário, mas definir a santidade como sendo a principal característica de nossa experiência humana, de nossa experiência de todo dia. Esse é o objetivo, ou melhor, esse é o tema da exortação apostólica, porque o seu objetivo é mais profundo, é chamarmos-nos todos a sermos fiéis à vocação à santidade. Com essa ideia desenhada no capítulo 1, são 5 capítulos, com essa ideia desenhada no capítulo 1, Francisco abre uma primeira reflexão sobre como é que a igreja, quer dizer, cada um de nós, mas sobretudo aqueles que têm o ministério na igreja, aqueles que têm a vocação missionária na igreja, ordenados, ministros ordenados ou não, nós, cristãos, que pertencemos à igreja, como é que nós estamos respondendo ao chamado à santidade? Um capítulo extremamente corajoso, em que ele, com um olhar lúcido, né, cheio de bondade, cheio de misericórdia, mas também com muita perspicácia, descreve os 2 grandes riscos que nos ameaçam na nossa vida cristã. Ele define esses riscos com nomes meio esquisitos, que nós hoje não sabemos bem o que significa, de gnosticismo e pelagianismo. Mas ele diz, no fundo, essas 2 heresias da antiguidade cristã, dos primeiros séculos, do século IV, antes mesmo do século IV, dos primeiros séculos, segundo, terceiro e IV, e depois dos séculos V e VI, o pelagianismo, essas 2 heresias são nomes que foram dados por circunstâncias históricas. Na realidade, nos dias de hoje, a grande tentação dos cristãos, a grande ameaça à santidade na igreja é uma só, que é nós confiarmos mais em nós mesmos do que no Espírito Santo. A santidade não é uma ideia, não é uma teoria, não é um saber,
não é uma doutrina. A santidade, né, é o amor. E um amor que só vale na medida em que ele é real, em que ele é efetivo. Amor de Deus e amor do próximo. E o grande erro, a grande ameaça à santidade na igreja é pensarmos que este amor é um esforço nosso. Pensarmos que esse amor é obra nossa. Quando toda a igreja sempre ensinou que nós nos santificamos pelo dom de Deus, que o que nos justifica é a fé, não são as obras. E a fé é algo interior, é algo do coração. A nossa santidade não se expõe, a nossa santidade se vive no íntimo do coração como um dom de Deus. E muitas vezes nós nos empenhamos na igreja em obras vistosas. Nós queremos defender o prestígio da igreja, nós queremos defender a doutrina da igreja. A igreja tem a melhor solução para os problemas sociais. Isto é um ledo engano. A igreja, ela é testemunha da realidade profunda que nós somos chamados a viver, que é o amor. E se nós não vivemos o amor, tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que seja santo, mesmo que seja celebração dos sacramentos, tudo aquilo que nós fazemos é inútil, é ilusão, é hipocrisia. Aquela hipocrisia que Jesus denunciava justamente nos sacerdotes e nos mestres da lei do seu tempo. Jesus pregava o amor, né, e denunciava a hipocrisia daqueles que ficam presos aos costumes, aos hábitos, às leis, aos mandamentos. Os mandamentos são uma expressão de amor ou não valem nada. Isso o Papa diz com muita ênfase nesse capítulo que ele chama os dois grandes riscos, as duas grandes ameaças à nossa compreensão da vida cristã. E no capítulo 3º, que de certa maneira é o centro da exortação apostólica, o Papa Francisco propõe duas reflexões. Uma reflexão sobre as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? No capítulo 5º de Mateus e no capítulo 6º de Lucas. Nós chamamos feliz, bem-aventurado aqueles que participam da vida de Deus. Quer dizer, aqueles que vivem a santidade do amor. A santidade de Deus é a santidade do amor. O Espírito de Deus é o amor. Nesse 3º capítulo, o Papa discorre longamente sobre cada uma das bem-aventuranças. É um belo texto espiritual que a gente precisa ler com muita atenção, porque ele é cheio da própria experiência espiritual do cardeal Bergoglio. Ele reflete a alma de Francisco. Se nós quisermos conhecer Francisco, podemos usar como instrumento de ouro esse texto longo que do início da primeira parte do capítulo 3º sobre as bem-aventuranças. Mas ele acrescenta uma segunda parte, mostrando que no fundo a grande bem-aventurança é a bem-aventurança da misericórdia, Porque a função do cristão, a função da igreja, não é condenar, não é prescrever. A função da igreja é demonstrar, testemunhar o amor de Deus, sobretudo
pelos pobres e pelos pecadores. A misericórdia é mais importante que a justiça, porque a misericórdia é a expressão concreta, histórica da justiça de Deus. Deus é justo e nos faz justos graças à sua misericórdia. Porque o perdão é mais importante do que tudo na vida da igreja. A igreja é um hospital de campanha, dizia Francisco. A igreja é um lugar onde as pessoas, sobretudo os pecadores, os adúlteros, né, os corruptos da época, que eram os publicanos, né, as prostitutas, um lugar onde nós vamos encontrar o perdão. 70 vezes 7, né, afirma Jesus, ensinando a Pedro que o perdão não tem limite, que o perdão é o grande brasão da igreja, porque o perdão nasce justamente da entrega de Jesus por amor na cruz, perdoando todos os nossos pecados, perdoando até mesmo o pecado daqueles que o crucificavam. Esse é o terceiro capítulo dessa maravilhosa exortação. Nós poderíamos pensar até que não tem mais nada a dizer. Mas vem aí um quarto capítulo. Um quarto capítulo extremamente instrutivo. Porque Francisco não quer ficar na teoria, nas ideias gerais. Francisco quer descer ao aspecto concreto da nossa vida de todo dia, que nós vivemos um com o outro, a partir dessa relação íntima, que é a relação dos esposos, as relações de família. Né? Essa relação é o sinal do amor do Cristo por nós, do amor do Cristo pela igreja. E ela é chamada a ser vivida, né, da maneira mais intensa e mais profunda, justamente na luz do perdão, na luz do amor, da compreensão recíproca das fraquezas e dos limites de uns e outros. Então Francisco vai dizer que nós hoje, no século XXI, num mundo como o nosso, que não tem nada de santo, que é profundamente marcado pelo egoísmo, pela desconfiança, pela indiferença, até mesmo pelo ódio, que num mundo como o nosso, em que nós somos chamados por Deus a viver, porque nós somos chamados por Deus a viver aqui e agora, né? Num mundo como o nosso, nós precisamos demonstrar, viver, testemunhar o amor, né, em 5 atitudes. Não conta tanto aquilo que nós fazemos, conta o modo de nós agirmos. A nossa atitude em face da realidade da vida. E qual é esta atitude? Ele traça em 5 características. Cada uma delas vai fundo na nossa vida. Ele diz, é preciso, antes de tudo, nos suportarmos uns aos outros. E suportarmos na alegria as circunstâncias em que nós vivemos. Porque a nossa vida é um dom de Deus. Deus não espera de nós que façamos grandes coisas. Deus espera de nós que nós vivamos o amor, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Essa é a principal característica da santidade. O santo é aquele que suporta a vida com amor, que vive com amor, cuja experiência de vida é marcada pela alegria
e pelo amor. Aí vem a segunda característica, que é a alegria. Se nós suportamos a vida com amor, nós somos pessoas alegres. Alegres porque realizadas. Realizamos-nos no amor com que nós nos suportamos uns aos outros. Essa é a chave da felicidade, a chave da bem-aventurança, a chave da santidade. A terceira característica é a ousadia. Porque para viver as exigências do Evangelho, nós não podemos ser moles, ser indiferentes. Nós precisamos nos empenhar em viver o Evangelho. Empenhar em tratar o próximo com misericórdia. Empenhar em viver plenamente a alegria do amor. Os antigos cristãos tinham uma palavra para designar isso. Era parresia. Essa palavra hoje é difícil da gente entender exatamente o que ela significa. Mas ela significa essa liberdade de não se deixar vencer pelas circunstâncias, não se deixar vencer pelas dificuldades e agir sempre com coragem, e agir sempre de cabeça erguida, porque nós estamos realizando a missão de Cristo da nossa vida e, portanto, nós devemos ser animados pelo mesmo espírito de ousadia que teve Jesus durante toda a sua vida, a coragem que ele teve de enfrentar aqueles que resistiam à sua palavra e enfrentá-los até a cruz. Mas essas três características, né, a capacidade de suportar as dificuldades da vida, na alegria e com coragem, elas têm que ser vividas no íntimo do coração. Esse é um ponto extremamente importante, que não é uma ousadia que nos leva à grandeza, é uma ousadia de aceitar as humilhações, né? E de um coração humilde, de um coração pobre, viver a alegria em todas as circunstâncias nas quais nós nos encontramos. E a quinta característica é viver essa paciência, essa alegria e essa ousadia na oração. Quer dizer, ir buscar no fundo do nosso coração o sustento para viver como Jesus viveu. Porque, de fato, Jesus, ele deu esse exemplo de extrema paciência, de extrema alegria e de extrema coragem, porque ele vivia na intimidade do Pai todos os momentos da sua vida. Era na oração que muitas vezes se manifestou na sua vida quando ele se recolhia à noite para orar, quando ele deixava os discípulos e se afastava num lugar deserto para orar. A oração é o alimento da santidade. É na oração que nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu para a nossa vida. Esse é o capítulo 4, que é um manual de vida cristã, inserido nas circunstâncias do nosso tempo. Essa é a grande lição da santidade que tem a assinatura de Francisco, para a qual ele nos convida com toda a força da sua liderança. Mas tem um quinto capítulo, e o quinto capítulo, até alguns intérpretes dizem que é um dos mais importantes, porque é o capítulo sobre o discernimento. Não é que nós saibamos o que devemos fazer. Nós não sabemos o que devemos fazer.
porque os programas, as leis, os estatutos, as exigências litúrgicas, tudo isso está em função de um ato de um amor. E o ato de amor não é possível você codificar. O que é preciso é que a gente tenha a capacidade de discernir em cada momento de nossa vida aquilo que Deus nos diz ao coração. Nós seremos julgados não pela lei, nós seremos julgados pela fidelidade do coração a Deus. E, portanto, não é a lei que deve conduzir a nossa vida, é o amor. O amor de Deus lúcido, claro, capaz de discernir em cada momento aquilo que é realmente de acordo com o Evangelho, com o Espírito de Jesus. Esse ensinamento do discernimento é uma das características de Francisco, inclusive como jesuíta, porque era o ponto em que Santo Inácio mais insistia nos exercícios espirituais. Esse discernimento foi o que levou Francisco a fazer a exortação apostólica Amoris Laetitia, falando da necessidade dos casais discernirem quando eles são capazes, quando separados, numa segundas núpcias, quando eles estão preparados para participar da Eucaristia, o que tem provocado grandes questões dentro da Igreja. A Igreja Católica, muito apegada às leis, tem uma grande parte dos seus bispos que querem viver e aplicar o direito canônico, viver e aplicar as leis da Igreja. A função do bispo não é aplicar a lei da Igreja. A função do bispo é, como um pastor, compreender as situações concretas em que cada cristão vive e deixar a cada um a responsabilidade de saber como deve viver a sua vida matrimonial, a sua vida de trabalho, a sua vida na sociedade, a sua opção política. Tudo isso é objeto do discernimento, não é da lei. Não existe uma lei prescrevendo que o católico deva ser deste ou daquele partido, ser de direita ou de esquerda. O que é preciso é discernir nas circunstâncias concretas em que cada um de nós vive, qual é a linha política que nós devemos dar ao nosso empenho de cidadãos. Por isso, muitos intérpretes dizem que o que há de mais importante nessa exortação é a prescrição do discernimento como última lei da Igreja, como último caminho de santidade. O que nós esperamos é que essas palavras do Papa não fiquem em vão, que essas palavras do Papa ajudem a transformar efetivamente a nossa vida, não só a minha e a sua, mas a vida, sobretudo, da comunidade cristã. Que a comunidade cristã seja uma comunidade que saiba discernir na variação dos tempos e da história aquilo que é segundo o Evangelho e segundo o Espírito de Jesus Cristo.